no futuro com objeto gasto. O valor gasto deve ser com algo que garanta no mínimo a continuidade do ganho. Aquele que gasta de forma inconsequente, certamente ficará sem condições de ganhar de novo. É nesse sentido que lhe será tirado, isto é, ele dificilmente terá condições de voltar a ganhar se for imprevidente em seu gasto. Não é difícil saber ganhar, pois a maioria dos seres humanos vive pensando nisso. Ninguém gosta de perder, só de ganhar e, quando faz, deseja a realização de suas fantasias, muitas vezes, sem o cuidado de prevenir-se quanto ao futuro. Em família não é diferente se não houver a preocupação quanto à melhor maneira de gastar-se a renda familiar. O espírito previdente recebe do universo o necessário para sobreviver e para ampliar suas possibilidades de realização como administrador dos bens que a Deus pertencem. A mulher que supera o marido financeiramente. Patrícia é uma jovem empresária do ramo da indústria de tecelagem e está no seu terceiro casamento, ocorrência cada vez mais comum na sociedade ocidental moderna e que vem, muitas vezes, resolver desuniões nas quais as projeções dominaram as relações conjugais. Seus 3 filhos, um de cada união, junto com um pequeno cachorro poodle, compõem com o marido o universo doméstico. No 5º ano do atual casamento, ascendeu financeiramente a ponto de passar o companheiro nos ganhos mensais em quase o dobro. Esse desnível tenderia a se acentuar tendo em vista as encomendas que acabara de receber para entrega anual a uma grande empresa na capital paulista. Seu marido não participava da empresa, bem adquirido logo após a primeira separação. Ela e a irmã eram sócias na pequena fábrica que agora estava com instalações de produção triplicadas. Ele sempre ganhara um pouco mais que ela e não percebeu que, agora, inconscientemente, alimentava um sentimento de inferioridade perante a esposa, que era camuflado pelo seu complexo de superioridade consciente. Ela, por sua vez, por falta de habilidade ou de experiência, não atenta para o que ocorria no mundo interior dele, permitiu-se, de vez em quando, presenteá-lo. Passou também a dar mais atenção e a favorecer com almoços e pequenas lembranças aos sobrinhos e à sogra. Fez reformas na casa e no guarda-roupa do casal. Não percebia que o fazia para compensar a desigualdade financeira instalada. Ele, sem conseguir colocar a questão que o incomodava, passou a criticá-la em suas atitudes e nos mínimos gestos, os quais antes ou não eram percebidos ou eram tolerados. É possível imaginar o desfecho típico para essa relação. Caso não ocorra, de parte a parte, o diálogo aberto e franco sobre o problema que incomoda ambos, a relação chegará ao limite e terminará por acabar ou por se neurotizar. A tendência natural do ser humano de querer ser melhor que seu semelhante decorre de uma tentativa de compensação psicológica. Não conseguindo ser igual ao Criador, tenta infantilmente superar seu semelhante para não ficar em desigualdade. A persona se sobrepõe ao ego, desvinculada dos propósitos elevados que passam pelo self, oriundos do espírito. Os antigos padrões de relacionamento, nos quais o homem tinha o predomínio sobre a mulher, não permitem que facilmente se aceite algum tipo de mudança, no sentido inverso, que a modernidade tem provocado. Numa relação há sempre um ou mais déficits entre seus componentes. Em algum ponto um está à frente do outro. Há, porém, um em especial, o qual poderá ser motivo inconsciente de discussões e separações, e que, pela sua natureza, é de difícil solução. Quando um dos componentes se dá conta da existência do déficit emocional entre eles, provavelmente, isso ameaçará a sobrevivência da relação. Muitas vezes, aquele que o percebe prefere escamotear a situação. Estou querendo me referir aos sentimentos do casal, no qual um de seus membros gosta mais do outro, isto é, um ama mais seu parceiro que o amor que este lhe dedica. Esse déficit de amor poderá ser motivo de cobranças de parte a parte. Quando, por exemplo, ela ama mais a ele do que o inverso, poderá transformar a relação em um vínculo de dependência dela para com ele. Essa dependência a levará a cobrar dele a mesma entrega que faz. Não tolerará traições, nem esquecimentos de datas comemorativas, tampouco que ele não lhe diga que a ama.
Quando não satisfeita e depois de muito tempo de convivência realçará os defeitos dele. Quando ele quem ama mais a ela do que o inverso, tenderá a lhe cobrar carinho e se tornará muito ciumento. Por vezes, assume uma postura de vigia da vida dela, temendo ser traído. Em ambos os casos se ligarão mais a um dos filhos para compensar a falta de amor de seu parceiro. Esquecem-se de que ninguém ama ninguém na mesma proporção e que devem buscar compensar esse déficit pela natural valorização de si mesmos. As relações entre um homem e uma mulher sempre foram difíceis. A competição, a comparação e a necessidade de enquadramento do outro sempre estiveram presentes ao lado da vontade do encontro, do desejo, do carinho e da afetividade. Por mais que se queira camuflar, as relações maritais são permeadas de desafios. É uma arte a convivência a dois. Quando surge um motivo que demonstra a existência de um desnível entre eles, será aí que projetarão as reais diferenças. No princípio tolerarão sob a proteção dos sentimentos, os quais pretendem que superem todas as diferenças. À medida que a persona dos eternamente noivos dê lugar às necessidades do ego em seu desejo de poder, aquelas diferenças tenderão a se tornar superlativas. Quando não são diferenças financeiras, são intelectuais, cujo desnível parece ter proporções maiores. Quando ele ou ela possui um nível intelectual maior que o outro, por exemplo, um curso universitário, o meio profissional costuma ser muito discrepante. Aquele que está num nível maior tende a se esquivar em falar do outro para colegas ou amigos. O comportamento do que tem um nível intelectual inferior tende a ser mais fiscalizado no que diz respeito aos equívocos por parte do outro. Ele recebe uma carga crítica maior. Ocorre muitas vezes o arrependimento quando não se dá a cobrança de que o outro busque meios para avançar em seus conhecimentos intelectuais. Quando é o homem que está numa situação intelectual inferior à da mulher, ela costuma considerá-lo frágil e, por esse motivo, tratá-lo como um filho, o que atende aos anseios maternos. A desigualdade financeira é reclamada geralmente nas separações, nas quais aquele que deu mais quererá uma compensação. Na relação cotidiana geralmente há uma cobrança de mais atenção e afetividade para compensar o favorecimento financeiro. É desejável o equilíbrio financeiro, intelectual e emocional numa relação a fim de que não se intensifiquem as cobranças naturais que ocorrem. Só o amor importa, porém ele se solidifica nas afinidades e igualdade entre as pessoas. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido, e fica maior a rotura. O Cristo fala do princípio básico da diferença entre o novo e o velho, entre o mais forte e o mais frágil. Quanto mais se pretende esconder a fragilidade de alguém, menos preparada estará aquela pessoa para enfrentar os desafios da vida. As diferenças existem e devem ser superadas de tal forma que não tragam constrangimento ao sentimento de inferioridade à pessoa. Aproveitar as oportunidades da vida nos tempos de fartura é importante, porém, é necessário que nos preparemos para os tempos de escassez. O novo junto ao velho deverá favorecer alguma transformação, pois se não o fizer, certamente será corrompido por ele. Quanto mais nos aproximarmos da luz, mais nos incomodaremos quando nos faltar, o que nos levará à sua busca mais intensamente. Quem se une a alguém em condições superiores à sua deverá preocupar-se em alcançá-lo no patamar em que se encontra. Quem, ao contrário, se une a alguém em condições inferiores que a sua, deverá, por sua vez, ajudá-lo a elevar-se. Vida em condomínio. João aproveitou um domingo para rever a instalação elétrica do seu apartamento que apresentava o inconveniente de queimar lâmpadas com muita facilidade. Quase toda semana ele tinha de comprar pelo menos uma lâmpada que havia queimado em algum cômodo da casa. Contratou um eletricista e juntos passaram a trocar a fiação de entrada do imóvel. Quando faziam esse serviço, seu vizinho, Pedro, bateu-lhe à porta perguntando se estavam realizando algum serviço elétrico, pois seu imóvel ficou às escuras depois de um curto-circuito rápido que lhe queimou dois aparelhos domésticos. Ante a confirmação, reclamou do vizinho o ressarcimento do prejuízo sofrido.
João negou que fosse o causador daquele episódio e Alice iniciou uma discussão que exigiu dos familiares de parte a parte que interviessem para que a briga não chegasse às vias de fato. Após reclamações para que o síndico tomasse providências sem sucesso e depois de pedir ajuda aos outros vizinhos para mediarem sem êxito a questão, Pedro resolveu partir para o litígio. O passo seguinte foi uma ação judicial movida por Pedro contra João e relações cortadas entre vizinhos que moravam no mesmo andar de um pequeno edifício. As famílias, que antes se cumprimentavam cordialmente quando se encontravam no hall dos elevadores ou na garagem do prédio, passaram a se evitar e a falar mal uma da outra, num atestado de que a falta de diálogo e de bom senso podem levar a consequências imprevisíveis no convivência que se conhecem as pessoas, pois nesses pequenos eventos a personalidade, encoberta pelas máscaras sociais, vem à tona e se revela. Anos se passaram, um deles se mudou do prédio, mas a contenda permanece e a falta de equilíbrio também, até que a lei de Deus lhes ensine o amor. A vida social é uma obrigação de todo ser humano. Ela é a vida externa na qual a psique individual tenta se impor à coletiva. É nela que ocorrem as experiências do domínio da persona, contrastando com as de casa, na qual prevalece mais a sombra. Ao mesmo tempo em que o indivíduo tenta impor sua individualidade na vida social, ele também tem dificuldade em ser diferente dos outros. Ele se iguala para ser inserido. Vive um desafio. Ser individual no coletivo e realizar sua vida pessoal em contato com a coletividade. Nesse embate ele terá a oportunidade de manifestar seu mundo interior no contato com a sociedade. Aquilo que construir, a forma como se relacionar, o que receberá do universo, as provas e expiações pelas quais venha a passar, serão reflexos de seu mundo interior. A vida em sociedade será seu campo de projeções, do qual se utilizará para se entender. Por mais que tente explicar o mundo, ele será sempre convidado a fazê-lo consigo mesmo, isto é, a também se explicar para se entender. Ambos, mundo interno e mundo externo, deverão merecer, a cada momento, novas explicações a fim de que sua felicidade se torne possível. Estabelecer uma vida social harmônica faz parte da conquista em seu mundo íntimo de algo que lhe capacitará a novas realizações. O mundo externo social em harmonia promove uma psique saudável para outros cometimentos. Esse estado externo saudável proporcionará uma base para que o espírito tenha melhores condições de enfrentar os desafios de dissolver seus complexos. A realização do si mesmo se dá na medida que se vive harmonicamente em sociedade e com ela se consegue ascender espiritualmente. Nem sempre é fácil viver em condomínio. Obrigações sociais, boa convivência, atenção e cuidados com o que é coletivo, exigem responsabilidade e dedicação. Muitas vezes surgem dificuldades na convivência por conta de suposições em relação ao comportamento de vizinhos uns com os outros. Mal-entendidos, restrições de uso, inabilidade numa reivindicação, são, às vezes, motivos de brigas e inimizades intermináveis. O bom senso, a boa educação e a compreensão podem ser úteis a fim de se evitar desentendimentos que podem reavivar antigos ódios e reabrir feridas kármicas. Os vizinhos devem ser tolerados e respeitados, mesmo que nem sempre demonstrem merecimento. Muitos dos que dividem conosco o espaço urbano ou mesmo condomínio são personagens de épocas remotas, cujas experiências se encontram gravadas no inconsciente. Quando com eles nos encontramos, retornam velhas emoções que exigem ser trabalhadas para o crescimento de seus agentes. Quando encontramos dificuldades com aqueles que conosco convivem, devemos ter em mente que Deus nos enviou um presente para a reconciliação conosco mesmos e prosseguimento da nossa caminhada evolutiva sem máculas. Perder a oportunidade é adiar o encontro consigo mesmo. Por esse motivo devemos nos prevenir para quando, inevitavelmente, ocorrerem situações de confronto com vizinhos. Devemos sempre nos perguntar o que precisamos aprender e o que a vida está nos ensinar. Nossos vizinhos são nossos irmãos, os quais, às vezes, não puderam retornar pelas vias do sangue materno. Eles anseiam pelo sentimento de amor que lhe possamos dar.
Enquanto a belicosidade existir na consciência e no coração humano, haverá necessidade de mecanismos de contenção e processos educativos para direcioná-los ao amor sem limites. Ter uma vida social equilibrada é necessidade de todo ser humano, pois ninguém evolui sozinho nem mesmo apenas dentro de seu próprio grupo familiar. Participar da sociedade da qual faz parte contribui para que a pessoa se autoavalie a partir dos comportamentos percebidos nos outros. É salutar a troca de experiências na vida social. O hábito de fazer amigos e de saber manter uma amizade é uma arte que poucos conseguem aprender. O receio de que a própria vida familiar seja invadida pela curiosidade alheia, tanto quanto a dificuldade em mostrar a sombra coletiva do grupo, fazem com que o isolamento social ocorra. Estabelecer um convívio harmônico com vizinhos não é tarefa fácil, pois há em nós aquela tendência em projetar em algum deles os males que não conseguimos enxergar em nós, pois o outro nos parece sempre inferior a nós. Comemorar datas, fazer festas familiares convidando poucos e bons amigos fazem parte da vida social e devem ser estimulados. A alegria não é algo proibido, principalmente quando o objetivo também é a harmonia do grupo familiar. Os encontros sociais familiares que terminam em confusão ou brigas devem ser tidos como circunstâncias normais do convívio em grupo, para que se evitem litígios que terminarão por proporcionar separações e ampliação de conflitos. Deve-se buscar comemorações menos intensas, com a ausência de bebidas alcoólicas e em menor número de convidados. Naqueles momentos não devem ser evocadas experiências desagradáveis e temas que culminem por levar os presentes ao calor de discussões estéreis e que nada produzem de bom. Quanto mais uma família amplia seus círculos de relacionamento, mais ela estará inserida naquela da qual somos originariamente constituídos. A família universal é a meta de todos nós. É muito comum na vida em condomínio o surgimento de fofocas e, às vezes, calúnias envolvendo o nome de pessoas com as quais se convive sem que se tenha certeza da veracidade do que se ouviu. A maledicência muitas vezes torna-se prato do dia de pessoas que, inescrupulosamente, agridem os outros, se tornando mensageiras de inteligências desencarnadas que se comprazem em promover a discórdia e a desarmonia. Por ingenuidade ou maledicência fala-se dos outros o que se quer sem que se tenha cuidado de cuidar da vida do outro como cuida da própria. Quem cuida bem da imagem dos outros, sabe que preserva a própria. Não podemos esquecer que, na vida em condomínio, temos os vizinhos que merecemos, aos quais devemos apreço e consideração a fim de que possamos merecer cada vez mais pessoas de melhor convivência. Ninguém estará cercado de quem não vibre na mesma sintonia e de quem não mereça. Quanto mais fizermos pelos outros, por nós estaremos fazendo. Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. O Cristo é a imagem da paz. Pacificador em suas atitudes e nas ideias que permeiam sua augusta mensagem, ele nos convida à devolução da paz em resposta à violência, a qual geralmente surge em primeira reação às agressões que recebemos. A paz não custa muito esforço àquele que sintoniza com os bons espíritos, dispondo-se a envidar os máximos esforços para educar seus instintos. O ser humano possui dupla natureza. De um lado, animal, em face de seus instintos orgânicos e tendências arquetípicas perispirituais; de outro lado, espiritual, pela sua real essência divina. Ainda prevalece nossa natureza animal, visto que o tempo em que nela permanecemos foi maior do que o que temos como humanos. Normalmente reagimos aos confrontos em sintonia com a natureza animal. Quando refletimos, ponderamos e buscamos uma solução amistosa, nos aproximamos da natureza espiritual. A espada é o símbolo utilizado pelo Cristo para a natureza animal. Quando a expomos, provocamos eclosão da mesma natureza do outro contra nós. Usamos a espada e ela retorna contra nós. A vibração da espada provocará a idêntica reação do outro. Ele nos chama a atenção para o fato de que, quando nos utilizamos do confronto, receberemos a mesma disposição do outro para fazer o face ao desafio. Quando não nos sintonizamos com a espada do outro e lhes mostramos o escudo da ponderação e, quando muito, da indignação, provocamos nele a reflexão e o amadurecimento.
Numa briga alguém deve ceder. Quem cede, vence. Quem deve ceder é aquele que é ou se torna moralmente superior ao outro. Problemas de herança. Flávia é uma jovem mulher, solteira, que mora com a mãe, cujo pai falecido deixou para as duas uma pensão confortável. Ela, a mãe e suas 6 irmãs herdaram 2 pequenas casas que decidiram vender para que cada uma recebesse sua parte. Uma de suas irmãs, a mais velha, que já conta 40 anos, tem retardo mental grave e é interna em um manicômio desde adolescente. Uma outra irmã é casada e o marido, não concordando com a divisão equitativa dos bens, por achar que aquela que é doente mental não precise porque o sogro lhe havia garantido que uma das casas seria para sua neta, filha dele, decidiu reivindicar judicialmente a maior parte na divisão. Flávia, juntamente com a mãe, não concordara e, ao saber da intenção dele, conseguiu vender uma das casas, dividindo o dinheiro de acordo com o que tinham combinado, isto é, equitativamente entre os 8 herdeiros. A irmã caçula concordaria com a decisão da mãe, qualquer que fosse. Restou apenas uma pequena casa de 1 quarto cujo inquilino havia devolvido logo após o falecimento de seu pai. A casa estava fechada há 5 anos sem manutenção e servindo de abrigo de marginais. Seu valor não alcançava o preço de um carro popular usado, mesmo assim a disputa por aquele bem era ferrenha. O litígio prosseguia gerando inimizades. A irmã ficara sua inimiga e da mãe. O cunhado proibiu os netos de ir à casa da avó e de falar com as tias. A família, antes unida, dividia-se por causa de um bem material de valor cada vez menor. A raiva de Flávia pelo cunhado, a quem achava não ter direito algum, era tanta, que preferia deixar a casa cair aos pedaços e lhe dar direito maior do que o da divisão equitativa. A psicologia trata dos fenômenos que envolvem o comportamento e as motivações dos indivíduos a fim de lhes entender a dinâmica. Não consegue explicar tudo, mas se aproxima de uma compreensão que proporcione algum sentido à natureza animal e humana. Com ela o ser humano se capacita a entender melhor a vida e seus intrincados mecanismos relacionais. As atitudes, aparentemente sem motivo, encontram justificativas quando se penetra na mente humana, principalmente em sua parte inconsciente, identificando ali as reais causas. O não esforço na obtenção das coisas coloca-se como um fenômeno psicológico que demonstra a não sintonia do ego com o self. A psique se apoia na crença pessoal de quem tem direito a um paraíso, considerando-se herdeira óbvia da natureza, da qual cabe tudo lhe doar. Essa ilusão de um paraíso, presente em alguns mitos culturais, reforça a tendência pelo menor esforço ou pela sua inexistência. A queda do paraíso, no mito de Adão e Eva, representa a necessidade do ser humano em realizar seu próprio destino a partir da consciência de si. E a tomada de consciência de sua singularidade e da busca permanente por um sentido de vida que deve levá-lo a sair do não esforço. O espírito, criado simples e ignorante, deve construir sua psique de tal forma que esta, como um sistema funcional do espírito, estruturada, possa levá-lo à felicidade. Aqueles que desejam, pelo menor esforço, sobretudo em prejuízo dos outros, alcançar seus objetivos, demoram-se pelo caminho mais longo para alcançar sua felicidade. Toda esperteza é sinônimo de tentativa de burlar os mecanismos naturais da vida e revela um desequilíbrio psíquico. Não raro se vê pessoas a brigar por direitos de herança. Disputas e contendas que envolvem o recebimento de quantias ou bens deixados, quando ocorrem, sempre trazem à mostra os valores daqueles envolvidos. Disputam a ferro e fogo que nem sempre suaram ou trabalharam para obter. Muitas vezes evocam o nome de seus antigos proprietários para justificar atitudes vingativas e torpes e para fazer valer o direito que acreditam ter. Agem egoisticamente de forma orgulhosa demonstrando toda a ambição de que são portadores. Brigam pelo que não merecem. Colocam, muitas vezes, a posse por um bem material acima da afetividade para com o outro. Elegem como máximo valor a satisfação efêmera em lugar da fraternidade para com seu semelhante. Assim agem e se declaram cristãos, esquecidos de que as lições do Evangelho nos ensinam a busca dos valores espirituais.
Por mais valiosa que seja uma herança, ela nunca será superior ao amor que deve reinar entre aqueles que a recebem. Os litigantes que disputam uma herança são aqueles que não honram a memória de quem a legou, que deixou bens para o crescimento dos que aqui ficaram. Aqueles que se tornarem vencedores da contenda receberão talentos e terão de prestar contas deles a Deus. A entrada de pessoas que não são herdeiras diretas dos bens é sinal de maior responsabilidade para estas e devem, quando necessário, ser feita com cautela. O cuidado nesses momentos deve ser dobrado para não ferir suscetibilidades alheias. Um novo membro na divisão de herança deve participar e opinar quando o grupo o convidar, evitando exigir direitos que são duvidosos. O dinheiro resultante de um bem deixado por herança contém o suor e o sangue de quem trabalhou para obtê-lo e isso marcará a consciência de quem o utilize. A sabedoria nos leva a considerar que ele deve ser utilizado para os mesmos propósitos de quem o deixou. As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O Cristo nos dá, através da afirmação acima, a dimensão da responsabilidade de quem possui bens. Ele se coloca na posição de quem dele sabe utilizar-se sem por eles se deixar escravizar. Aquele que queria segui-lo fez a advertência quanto ao sacrifício que lhe seria exigido. Recomenda, portanto, o desapego. Coloca que a tarefa de levar a mensagem do amor exige renúncia a contendas inúteis e egoístas. Os bens materiais são instrumentos de que deve o espírito se utilizar para evoluir. Sua aquisição não deve ser encarada como um fim, mas um meio que deve ter seu limite. Quanto mais se tem, mais responsabilidade será exigida na administração dos bens. Libertar-se da ambição de tudo possuir é sinal de amadurecimento e de prevenção ao egoísmo destruidor das nobres aquisições do espírito. Quanto mais nos desapegarmos dos bens materiais dando-lhes o valor como instrumentos evolutivos, mais nos aproximaremos da espiritualidade necessária ao convívio pacífico e sem grandes sacrifícios. A ambição nos obriga ao gasto de energia psíquica para a manutenção do objeto ambicionado. Desvia nossos interesses espirituais para a satisfação egóica. Alcoolismo na família. Gerson tem 46 anos e tem um problema sério de alcoolismo. Seu pai também apresentava semelhante doença. Ele é casado pela segunda vez. Em seu primeiro relacionamento que durou 7 anos ele teve 3 filhos. Do segundo ele tem um filho de 2 anos e meio de idade. Gerson sempre gostou de estudar e trabalhar, porém nos finais de semana costumava beber com os amigos. Descobriu que era alcoolista quando já não conseguia mudar sua rotina de final de semana e a valorizar mais os amigos do bar do que a família. Passou a ser violento a ponto de, em uma das costumeiras brigas em casa, agredir a atual esposa fisicamente, deixando-lhe um hematoma no rosto. Mesmo desculpando-se e sendo desculpado, não consegue esquecer o que fez e, às vezes, bebe para tentar consegui-lo. Atualmente ele se encontra afastado de seu trabalho a fim de se tratar. Sua atual esposa está chegando no limite de sua tolerância em face dos crescentes desequilíbrios dele. Voltou a chegar muito tarde em casa, depois de ter passado a vir mais cedo logo após o período seguinte à agressão à mulher. Os filhos do primeiro casamento não querem mais vê-lo por não honrar os compromissos com eles. Cansaram das promessas não cumpridas feitas pelo pai. Sua primeira mulher se tornou sua inimiga e não conversa mais com ele há muitos anos. Os colegas de trabalho se cansaram de aconselhá-lo a largar o vício. Sem consciência de que seu processo pessoal recebe influências espirituais nocivas, segue o curso de sua vida qual autômato sob comando de mentes doentes e desequilibradas, tais quais a sua. A mente humana funciona na direção do aperfeiçoamento do espírito, pois se encontra a seu serviço. Requer cuidados e estruturação adequada para não se desequilibrar nos mecanismos sutis de defesa. Para que ela sempre esteja em condições de atender às exigências daquele que lhe direciona as ações, precisa manter-se em sintonia com o Self. Essa sintonia requer organização, determinação e conexão com Deus. Sempre que o ego se afasta daquela conexão perde seu eixo e sua possibilidade de equilibrar-se. Aqueles que, por algum motivo,
enveredam pela satisfação num vício, estão em busca de algo desconhecido e que lhes atenda a necessidades superiores. Querem um encontro com o sagrado que ainda não sabem reconhecer ou que dele se desviaram. Suas carências afetivas e sociais serão supridas assim que o encontrarem um sentido superior para a vida e se conectarem a algo maior que eles mesmos. As dificuldades em enfrentar os desafios que lhes levaram a vícios são reflexos de que se tornaram menores do que eles. Precisam de algo que lhes possa ser superior a fim de neles ancorarem para que possam enfrentar o que evitam. O ego enfraquecido necessita de ajuda que nem sempre sabe pedir ou aceitar. Encontra-se enclausurado em si próprio, protegido pela descrença em si mesmo ou em qualquer coisa que o retire da reclusão. Seu medo é de admitir sua fraqueza e sua limitação, mas, paradoxalmente, busca algo maior que ele mesmo. Desiludido com sua própria impotência e frustrado pelos insucessos, deseja inconscientemente um colo que o acolha. O ego precisa chegar a um ponto abaixo de onde se encontra para perceber a extensão do processo em que se envolveu. Só então ele capitula e entrega a si como uma criança aos braços maternos. Para retirá-lo do casulo só o amor, principalmente o de mãe, que o acolha incondicionalmente. Como muitos, ele não consegue perceber que seu problema é anterior ao álcool. Foi exatamente o fato de não saber qual a solução para resolver seus conflitos íntimos que o levou à bebida. Ao beber além da conta, adquiriu dois novos problemas. O primeiro de saúde, pois o excesso de álcool no organismo predispõe-lhe a algumas doenças. O segundo social, pois o alcoolista geralmente se desequilibra pelo entorpecimento que o álcool provoca, promovendo transtornos familiares e extrafamiliares graves. Portanto, são três os problemas, pois aos dois citados acresce aquele que nem sempre ele sabe qual é, e que o levou ao consumo exagerado de álcool. Não basta desintoxicá-lo ou que ele pare de beber, pois apenas resolverá dois deles. O principal, raiz de seus verdadeiros conflitos, enquanto não for detectado e resolvido, será gerador de novos transtornos. O alcoolismo é uma síndrome provocada pela dependência ao álcool e que se caracteriza pela perda dos freios inibitórios sociais naturais. Essa perda comumente libera a sombra encoberta pelas personas sociais típicas, permitindo que o indivíduo se ausente da consciência, penetrando parcialmente no inconsciente pessoal. Sem o álcool torna-se difícil a convivência com o que se encontra no campo da consciência. A fuga para o alívio lhe parece o meio mais fácil para resolver ao menos temporariamente seus conflitos. É uma doença grave que envolve vetores complexos, com componentes físicos, psicológicos e espirituais. Difícil de se saber quando começou, já que geralmente se desconhece o momento onde o álcool deixou de ser ingerido socialmente para tornar-se uma dependência. Além disso, o dependente costuma negar o vício e enganar-se de que tem o domínio sobre ele, achando que conseguirá parar quando for de sua vontade. Geralmente atinge mais os homens, principalmente por alguma desilusão amorosa. Autoestima baixa, carência afetiva, sentimento de inferioridade, sensação de ser incompreendido, perda de controle, desejo de descontrole, transferência de responsabilidade, são os estados típicos de quem se permite enveredar pelo insidioso vício da bebida alcoólica excessiva. O remédio para o alcoolismo deverá ser administrado intensivamente. Ele se compõe de tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento familiar, tratamento espiritual. Geralmente o alcoolista não aceita nenhum deles, tal seu estado de alienação, o que dificulta a sua cura. A maioria demora anos com a doença. O tratamento médico consiste na tentativa de desintoxicá-lo e de combater os efeitos colaterais em seu organismo. Às vezes, exigirá internamento e administração de medicamento. O tratamento psicoterápico é imprescindível, pois ele irá auxiliar o indivíduo a descobrir as causas geradoras de seus conflitos. Geralmente leva tempo, pois nas sessões ele deverá entrar em contato com a infância, a adolescência e a vida adulta jovem. Na maioria das vezes, as causas podem ser localizadas nos problemas e desafios da vida adulta jovem. O tratamento familiar possui duas ações. A primeira deve conduzir o alcoolista aos alcoólicos anônimos.
E a segunda estará na forma como a família deve se conduzir no convivência com o alcoolista. É fundamental que ele seja acolhido para que desabafe suas mágoas. Deve evitar brigas e críticas, visto que se trata, geralmente, de alguém que nem sempre está de posse de sua consciência. Suas exigências devem ser discutidas no grupo familiar para que se haja em conjunto. Ele deve ser tratado como a um doente. Deve-se ter paciência e tolerância com o alcoolista. O tratamento espiritual consiste em levá-lo a um centro espírita, quando possível, para que ouça palestras esclarecedoras sobre a vida espiritual e para tomar passes. A família deve acompanhá-lo e promover em casa o evangelho no lar. O doente deve também ser instruído a usar a oração para que se previna das obsessões. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O Cristo tinha consciência de que teria de enfrentar a traição que fariam com ele. Sabia que a bebida daquele cálice ele teria de ingerir, pois não iria interferir no livre-arbítrio dos outros. Optou pela bebida amarga, pois ela o deixaria livre. Permitiria que o seguisse seu destino, cumprindo sua missão e realizando si mesmo. A bebida amarga é o conjunto de provas que a vida nos oferece a fim de ultrapassarmos a roda das encarnações. O alcoolista prefere beber o cálice que o entorpece a sorver aquele do sacrifício. A fuga lhe parece mais oportuna, muito embora sofra com sua opção. Sente-se só, mas dificilmente aceita ajuda, na maioria dos casos quando o processo já se encontra em estágio avançado de desestruturação pessoal. Nem sempre quer enfrentar seu conflito de frente e admitir sua fragilidade perante a prova. Ultrapassa seus próprios limites para experimentar inconscientemente a morte, como se ela fosse resolver seus problemas. É um suicida indireto e agressor do núcleo familiar. Não quer permitir a vontade do pai, pois deixa prevalecer o desejo mórbido de fugir das próprias responsabilidades e atolar-se no vício. O Cristo oferece a solução: fazer a vontade de Deus. Hipocondrismo. Arnaldo tem 42 anos. É formado em biologia, mas se dedica a um pequeno armarinho que lhe serve como complemento da renda familiar. É casado e tem um filho. Sua esposa trabalha numa empresa de telefonia e o ama muito. Ele é 15 anos mais velho que ela e a tem como uma princesa. Desde os 12 anos ele passou a sentir dores na coluna sem diagnóstico médico preciso. Há 30 anos que experimenta vários tipos de remédios sem sucesso. Passou por todos os exames possíveis para investigar as causas de suas dores. Chegou até a pensar em fazer uma cirurgia para abrir e tentar identificar em loco a possível causa de suas dores. Só não foi adiante em seu propósito, lastreado em aconselhamento médico, porque sua dedicada companheira e seu irmão se opuseram veementemente. Fez vários tipos de tratamentos, desde os convencionais passando pelos alternativos, até alguns de procedência duvidosa que o expunham ao ridículo. Pelo excesso de medicação chegou a desenvolver uma gastrite que lhe rendeu um princípio de úlcera combatida à custa de novas medicações. Especialistas de vários países foram consultados, sem sucesso. Médicos, psicólogos e charlatões foram procurados, mas nenhum deles conseguiu mostrar a Arnaldo que ele não tinha absolutamente nada orgânico. Ele persistia em sua procura por identificar em seu corpo as causas de suas dores. Guardava em casa todos os exames e receitas em pastas bem preparadas. Às vezes, levava-as para o trabalho a fim de mostrar aos que duvidassem de seus sintomas. Geralmente era criticado por tanto excesso de cuidados consigo mesmo e por se fixar em doenças e não na saúde. Em casa tinha uma farmácia particular e costumava se automedicar para qualquer sintoma que aparecesse. Quando alguém lhe falava de uma dor ou desconforto, ele prontamente sugeria a medicação mais moderna para aquele problema. Parecia alguém que se frustrou por não conseguir ser médico. E assim nosso Arnaldo segue sua vida sem conseguir retirar olhares excessivos sobre seu próprio corpo. Sua vida está completamente voltada para o próprio organismo. As forças que interferem na vida psíquica do ser humano vêm de todos os lados. Seu passado reencarnatório, seu inconsciente atual, seu ego,
Suas relações e o meio externo concorrem em conjunto para que as escolhas sejam dirigidas segundo a vontade do espírito. É necessário que o indivíduo consiga perceber de que forma cada uma delas atua e como educá-las a serviço de sua própria felicidade. Enquanto permanecer fortemente vinculado ao corpo, acreditando que sua natureza emana dele, terá dificuldade em diferenciar qual delas está interferindo em seu processo. Luta desbragadamente contra sintomas corporais sem se dar conta de que eles estão lhe enviando sinais claros de que algo ocorre em seu psiquismo que necessita de ajuste e educação. Um ego fortemente identificado com seu campo físico sofrerá mais intensamente influências decorrentes dos processos biológicos comuns. Torna-se frágil e suscetível às naturais alterações que nele ocorrem. Fixa-se em seu corpo em face, não só de seu olhar exclusivo para dentro dele, como também pela sua incapacidade momentânea de subjetivar a própria vida. Prefere o concreto ao abstrato, o físico ao espiritual. Há pessoas que, pela carência e ignorância quanto ao poder da mente sobre o corpo, sistematicamente recorrem a medicamentos a fim de resolver problemas que supõem sejam decorrentes de alterações químicas no organismo. A maioria não sabe que a doença no corpo é reflexo de algo que na mente ainda não está completamente resolvido. Isso também decorre da cultura corrente que atribui aos medicamentos a solução de todas as doenças. Parece que eles, os medicamentos, são entes capazes de, num passe de mágica, resolver processos psicológicos e kármicos com as mais variadas complexidades. O hipocondríaco é aquele que prefere olhar e focar seu próprio corpo por não conseguir enxergar a própria mente. Ele acredita inconscientemente que sua sombra está no corpo e não na própria mente. Não entende que a doença é decorrente de um mecanismo simultaneamente psíquico e físico para compensar algum desequilíbrio de natureza espiritual. Psicologicamente é o ego que se identifica demasiadamente com o corpo, distanciado que se encontra momentaneamente do self. Seu foco de atenção, dirigido para o corpo, prefere não entrar em contato com o que o incomoda. Suas constantes medicações, tomadas para a cura do corpo, paradoxalmente o agridem cada vez mais, num processo de autopunição incansável. Tal mecanismo autopunitivo advém de algum processo que lhe gerou culpa, ocorrido na atual ou em encarnações anteriores. É preciso chamar esse ego para, aos poucos, entrar em contato com a sombra, sem medo de sofrer. Muitos se tornaram hipocondríacos por conta de longas doenças que enfrentaram no passado e que por causa delas, desencarnaram. São medrosos e frágeis interiormente. Atraem doenças por um mecanismo de culpa que lhes exigem punição física. Não conseguem dominar e educar adequadamente o pensamento para outra forma de resolverem suas culpas, preferindo a autopunição. Levaram muito a sério suas culpas radicalizando uma solução que não resolve e que os colocam como doentes da alma. Estão sempre à procura de uma droga nova que resolva definitivamente sua doença e que os livre de preocupações. Não percebem que a cura do corpo nem sempre cura a alma. E é esta que se encontra incomodada com seu passado culposo. Seu medo mórbido de doença é reflexo da influência exercida pelas imagens de fatos ocorridos em seu passado reencarnatório que lhe perpassam no inconsciente. Tais imagens demonstram cenas de doenças que tiveram ou de outras que provocaram em outras pessoas. O perdão a si mesmo surge como saída para a crise de identificação do ego com o corpo. Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O Cristo propõe aquele a quem curou da e quem cumprisse um ritual prescrito por Moisés. Aquele ritual visava a limpeza do corpo e o expurgo da culpa. Não bastava que ele se sentisse curado, pois era preciso que ele fosse ao templo. Simbolicamente o templo representa a consciência espiritual que deve ser satisfeita e esta geralmente se encontra manchada, maculada pela culpa. O conselho do Cristo transcende ao ritual simbólico alcançando a consciência espiritual de cada pessoa. Cumprir aquele ritual significa depurar-se de suas culpas e conectar-se a Deus. Nenhum de nós ficará livre da própria consciência. Por mais que sejamos absolvidos pelas leis,
pelas pessoas e pelo culto externo das religiões, não conseguiremos fugir à consciência, na qual estão escritas as leis da vida. Ela, a consciência, nos convida à harmonia em todos os sentidos. A doença vem estabelecer um aparente equilíbrio para anunciar que se colocou no lugar de algo que não está resolvido. Está no corpo como última instância que aponta a necessidade de uma solução ao conflito da alma. Estar no corpo é sinal de que não foi possível outra forma de resolver o problema, que se cronificou em forma de doença. Ela vem de um forte complexo que não conseguiu chegar à consciência por algum mecanismo de defesa e alcançou o corpo. Sua retirada faz-se acompanhada da conscientização do complexo reprimido. Pais que sufocam filhos. Mariana tem 25 anos de idade, é professora primária, mora com a mãe que tem 53. Ela não foi registrada pelo pai por ele ter dúvidas quanto à legitimidade da paternidade. Sua mãe era empregada doméstica e seu pai filho de um rico industrial. Conheceram-se numa festa de carnaval e, sem qualquer tipo de precaução, mantiveram relações sexuais e veio a gravidez. Ela não quis abortar o filho e procurou o pai, embora com dificuldades em face das poucas informações que ele lhe dera sobre sua vida. O rapaz negou ajuda e questionou o caráter dela. Sua mãe levou a gravidez adiante com muito sacrifício e força de vontade. Ela cresceu e estudou graças ao denodo da mãe, que passou a trabalhar dobrado para educá-la. Moram numa casinha de aluguel na periferia da cidade. Sua mãe lava e passa para fora a fim de manter-se e a filha. Mariana cresceu sob influência exclusivamente materna, recebendo dela uma educação rígida, e com princípios morais que a tornaram extremamente consciente da responsabilidade pessoal sobre seu destino. Graças a isso sempre trabalhou, desde mocinha, quando começou a fazer doces para vender na escola em que estudava. Prestou vestibular para uma faculdade pública e ingressou no curso de pedagogia no qual se formara com louvor, para a alegria de sua mãe. Seu pai nunca assumiu nem ajudou materialmente sua educação. Às vezes, por insistência da mãe, ela ia vê-lo, mas ele não tomava a iniciativa de procurá-la. Durante seus 25 anos, ele só a viu por 3 ou 4 vezes. Ela gostava muito do pai, mas ele não a aceitava. Aos 17 anos começou a namorar, mas a mãe a proibiu e, por esse motivo, teve de fazê-lo às escondidas. O namoro não durou muito, pois ela não conseguia transgredir as ordens maternas. Ansiava por uma companhia masculina, mas esbarrava nas recomendações maternas sobre o comportamento dos homens. Todo rapaz com quem ela queria namorar era rechaçado pela mãe que a impedia de livremente exercitar o carinho e a afetividade com o sexo oposto. Sentia-se sufocada pela mãe e, quando não suportava a pressão, brigava com ela exigindo sua liberdade, pois já era adulta e tinha o direito de ser feliz. Já com 25 anos não namorava por não saber como desagradar a mãe ou argumentar com ela sobre a naturalidade dos seus direitos. Não conseguia dizer à mãe que sua experiência com um homem não deveria ser generalizada para todos e que ela tinha o direito de viver sua vida, mesmo que enfrentasse o mesmo problema da mãe. O apego excessivo a regras demonstra a existência de um inconsciente que quer delas se libertar, mas não consegue. A possibilidade de viver livremente perturba o indivíduo que, por medo de perder-se, impõe rigidez à sua vida e, consequentemente, à dos outros. Sua psique sintoniza com o arquétipo do dominador, que se apropria das ações do ego, influenciando como garantia contra a tentativa de irrupção na consciência dos complexos inconscientes. Embora o espírito seja o senhor do processo ascensional, nos estágios iniciais da evolução, estará ele sujeito às influências dos complexos inconscientes gerados a cada encarnação, os quais estarão movendo as ações do ego. Transferir aos filhos toda a afetividade, traduzida em cuidados excessivos, pode acarretar uma sobrecarga referencial nele. Ficará submetido às obrigações em corresponder àqueles cuidados e, quando necessita deles se libertar, o faz com culpa. Por mais que se queira afirmar que é o amor que permite aos pais dedicar-se em excesso aos filhos, fica sempre a dúvida sobre as questões da dependência de uns em relação aos outros.
Essa dependência psicológica promoverá padrões de comportamento quando os filhos formarem suas famílias. Não é rara confusão entre amor e poder. Muitas vezes, atribui-se a determinadas atitudes a justificativa do amor, quando o que realmente as promovem podem ser o desejo de poder e o de controle subjacentes. É preciso muita coragem e humildade consigo próprio para questionar-se sobre tais aspectos, já que podem revelar faces muito desagradáveis de si mesmo. Pode-se também atribuir ao excesso de zelo o argumento de que eles são rebeldes ou de que necessitam de limites e, por isso, os cuidados. Argumento válido, porém, que se esvai quando se cometem excessos. Na educação, como em tudo na vida, nem repressão nem liberalização excessiva, apenas acompanhamento responsável. São assim chamados de filhos aqueles espíritos que desde a infância nascem sob a responsabilidade emocional de alguém. Nem sempre seus pais são aqueles que os geraram, mas principalmente aqueles que para eles dirigiram amor, carinho e atenção. Para eles, transmitem-se valores que, quando assimilados, têm a pretensão de torná-los capazes de viver no mundo, fazendo face aos seus desafios. Nem sempre eles absorvem tais valores, como também nem sempre são passados adequadamente. Motivo pelo qual a relação entre pais e filhos pode se tornar tensa e cheia de ruídos indesejáveis. Nem sempre os pais sabem quando é o momento de deixar de vê-los como crianças indefesas para reconhecê-los capazes de se colocarem no mundo, assumindo as consequências pelos atos que pratiquem. Às vezes, querem guiá-los mesmo já adultos porque os consideram inaptos para seguirem sós. Em alguns casos realmente os filhos, mesmo adultos, necessitam constantemente de orientação e os pais devem dá-la, velado explicitamente. Porém, existem pais que excedem seus limites sufocando seus filhos com cuidados exagerados por enxergar algum tipo de fragilidade neles. Algumas vezes dirigem atenção especial para um deles que consideram menos capaz ou por apresentar algum tipo de deficiência, seja física ou psicológica. Tal atenção é desejável quando realmente existe alguma incapacidade explícita. Torna-se patológica quando tende a tomar o lugar do necessário aprendizado que deveria ocorrer naturalmente. Muitos pais, por não quererem que seus filhos sofram, acabam por evitar que aprendam com sua própria deficiência. Muitas vezes, por falta de percepção adequada de si mesmos, alguns pais acabam por transferir suas carências e vazios existenciais para esse ou aquele filho, que se transforma em suas âncoras. Essa transferência acaba sendo um peso na vida da pessoa, que passa a se sentir responsável pelo pai ou mãe sem que eles o necessitem. Muitas vezes o filho caçula recebe essa carga de atenção por ser o último e por se constituir na nova esperança dos pais que desejam dar-lhe o que tem de melhor. Por vezes, quando a mulher sente que o marido dela se afasta, ligando-se mais às suas ocupações e preocupações profissionais, ela tende a se ligar ao filho ou à filha caçula, que lhe virá ser companhia na ausência dele na velhice. Quando os filhos chegam a certa idade, necessitam deixar o lugar de preocupação que ocupam em nossa mente, principalmente quando os achamos dependentes, para ocuparem o de amigos e companheiros de jornada evolutiva. É típico da mãe solteira ligar-se de forma obsessiva a seu filho por tê-lo tornado sua única força e motivo pelo qual viveu. Ela cobrará dele carinho e atenção da mesma forma a que deu. Sem o querer, ela fará com que ele se sinta inconscientemente na obrigação de lhe retribuir o sacrifício, principalmente se não contar com auxílio material do pai ou substituto. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O Cristo lamentava sobre o destino de Jerusalém em face do repúdio àqueles que lhe propunham a união. Podemos perceber que a ingratidão pode ser entendida como uma atitude humana natural, porém primitiva. Os pais muitas vezes estranham a ingratidão dos filhos por lhes terem dado de tudo e nada a receberem tempos depois, quando precisam. E serão eles ingratos quando assim agirem. Por outro lado, os pais devem entender que a solidão faz parte do espírito em face de sua singularidade. Ele foi criado por Deus simples e ignorante para alcançar a perfeição em conjunto com outros, mas sua individualidade e mortalidade serão sempre conservadas. Cada espírito toma seu rumo na vida e assim é com nossos filhos.
Um dia, mesmo com o amor que nos tem, tomarão seus destinos. Mesmo que a família originária continue ligada à gerada, eles seguirão suas vidas. A nossa casa um dia ficará deserta. Não apenas a casa física, mas a outra também, aquela na qual nossos filhos nos colocaram como prioridades. Não devemos criar expectativas em relação à gratidão dos filhos, mesmo sabendo que se trata de obrigação mínima daqueles aos quais se dedicou muito amor. Devemos nos sentir contentes ao vê-los emancipados e felizes por terem conseguido assumir e viver a própria vida. Pais rígidos. João é oficial militar, vem de uma formação policial muito rígida, cujo pai também era militar, e tem 3 filhos. Educou-os para que nunca deixassem de cumprir as leis e fossem sempre obedientes. Seu filho mais velho tornou-se químico, casou-se e lhe deu um neto. Sua filha mais nova está se formando em fisioterapia e já tem promessas de emprego, pois se revelou excelente aluna e muito organizada em suas obrigações. O filho do meio foi seu grande problema. Enquanto os outros 2 seguiram à risca as orientações paternas, ele, além de não gostar de estudar, sempre foi muito desobediente. Não raro chegavam queixas diárias do comportamento do filho na escola na qual estudava. Todo ano ele mudava de estabelecimento por conta de sua inadaptação às normas escolares. Embora com 24 anos, não conseguira concluir o ensino fundamental. Perdia de ano por falta, por indisciplina e por baixo rendimento escolar. Vivia às turras com o pai que não aceitava o seu comportamento. Desde criança que o pai o castigava. Poucas vezes bateu, mas não costumava flexibilizar nos castigos e repreensões a ele. Não aceitava um filho indisciplinado. Vivia dizendo que ele devia, por esse motivo, ter puxado a família da mãe. Envergonhava-se do filho e evitava falar dele para os amigos. Não lhe dirigia a palavra em casa e, quando precisava, o fazia através da mulher. Desde muito tempo que não havia diálogo entre eles. Eram 2 estranhos vivendo sob o mesmo teto. Um dia, veio a saber que seu filho fora acusado de furtar um aparelho de som do salão de festas do prédio. Isso o fez ficar colérico. Nesse dia teve uma discussão tão intensa com ele que se sentiu mal a ponto de precisar ser hospitalizado por suspeita de infarto. Seu filho negara, mas ele insistia que ele o desonrara sendo marginal e que seria melhor para ambos que saísse daquela casa. O rapaz foi morar na casa de uma tia, irmã de sua mãe. Já na casa da tia foi aconselhado a procurar um emprego e procurar viver sua vida dentro do que era possível. Assim fez. Começou a trabalhar e já pensava em completar seus estudos. Após alguns dias descobriu-se que o furto foi de autoria de um antigo empregado que estivera no prédio naquele dia. Ao saber disso, o pai procurou o filho, o qual não mais quis voltar para casa. Soube-se depois que o rapaz, bem empregado, alugara um pequeno imóvel no qual passou a morar só. A psique humana se configura como um sistema de vasos comunicantes. A vontade do espírito interfere em seu dinamismo da mesma forma que os estímulos externos lhe alcançam. Ela é suscetível aos estímulos emocionais que lhe chegam no seu campo de percepção. Acresce, ainda, o fato de que seus conteúdos não se encontram estáticos, pois estão em constante ebulição, independentes de estímulos externos. Não se pode pensar numa psique parada. Quando se tenta influenciar alguém com determinadas recomendações comportamentais, certamente se atingirá algum núcleo perispiritual que promoverá reações de acordo com as experiências ali armazenadas. Quando se tenta ser, por exemplo, muito rígido, poder-se obter reações, as quais, de um lado, dependendo do conteúdo dos núcleos atingidos, poderá promover efeito contrário, isto é, rebeldia. De outro lado, poderão promover reações que, ao alcançarem o núcleo perispiritual correspondente, gerem dependência e submissão excessivas. A rigidez de valores e atitudes denota um grande medo do desconhecido, do inesperado. O rígido é, no seu inconsciente, um apavorado. Por não saber lidar com conteúdos muito desafiadores aos seus valores rígidos, defende-se na rigidez, que se torna então seu porto seguro e o ponto a partir do qual se baseia para fundamentar suas posturas e decisões.
A necessidade de muitas regras ortodoxas para guiar a própria vida e a dos outros reflete uma ilegalidade oculta no inconsciente. Para não reconhecer as próprias falhas morais, elege um código de rígidos valores na consciência, o qual serve de balizador seguro na vida. O ser humano possui uma psicologia reencarnatória que o torna imprevisível e criativo. Em face dos conteúdos emocionais dos núcleos reencarnatórios, adquiridos nas vidas sucessivas, a melhor maneira de atingi-los sem que gerem